Olá, crianças! Hoje estamos em festa, olha que cartaz bonito! Porque hoje é a festa da reforma. Mas que reforma? Sabe que reforma, Arthur? Olha lá, é a reforma protestante. Esse mês, Arthur, existem muitas comemorações, datas comemorativas. Vamos ver quais são as que a gente comemora e as que a gente não comemora? Vamos lá? Vou abrir aqui a minha caixinha, olha que linda a caixinha. A primeira comemoração, 30 de outubro, é o dia da merendeira escolar. Você sabe o que é merendeira, Arthur? Merendeira é aquela que faz lá o lanche, lá na escola. É a merendeira, dia 30 de outubro, se comemora o dia da merendeira. A gente comemora esse dia? Comemora? Sim, tem até uma tarefinha aí para vocês pintarem. Outra data, dia 29 de outubro, o dia do livro, aquele livro que a gente usa para estudar, ele também tem uma data comemorativa. A gente comemora esse dia? Comemora! Tudo esse mês, hein? Essas datas comemorativas. Agora tem uma data aqui, 31 de outubro, dia do Halloween. A gente comemora? Por que a gente não comemora o Halloween? Porque o Halloween, ele comemora a morte. Nós comemoramos a morte? Não, nós comemoramos a vida. Porque Cristo, quando ele morreu lá na cruz, ele ficou morto? O que aconteceu no terceiro dia? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então nós não comemoramos o Halloween. Então essa data a gente não comemora. Mas tem uma data aqui que é no mesmo dia, 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante, que foi o que está escrito aqui, ó. Nós comemoramos. Mas o que é essa Reforma Protestante? Você sabe, Arthur? Eu sei. Vamos descobrir? A tia vai contar agora o que é essa Reforma Protestante. Então havia um homem, há muito tempo atrás, havia um homem que se chamava Martinho Lutero. Martinho Lutero, os seus pais queriam que ele fosse advogado, mas Martinho Lutero, ele resolveu ir para um mosteiro. O que é mosteiro? Você sabe, Arthur? Não. Mosteiro é um lugar que a gente vai para se dedicar à Bíblia, às religiões. Então ele foi para esse mosteiro para estudar a Bíblia. Só que chegou lá, Arthur, ele começou a ficar com medo de Deus. Porque as pessoas começaram a falar para ele que Deus castiga, Deus vai castigar você. E ele começou a ficar com medo. E você tem medo de Deus? Mas naquela época, Martinho não conhecia muito a Bíblia, porque ele não tinha muito acesso à Bíblia igual nós temos hoje. Mas Martinho começou a ficar curioso. Então Martinho pegou a Bíblia e começou a ler as Escrituras. Começou a ler e descobrir muita coisa que estava errada. E sabe o que ele achou lá? Lá em Romanos 1,17, ele leu: o justo viverá pela fé. Mas como assim? Então não é pelas obras, porque naquela época as pessoas falavam que para a gente ter salvação, Arthur, a gente precisava trabalhar, fazer boas obras, a gente precisava dar dinheiro para algumas pessoas. Naquela época eles falavam sobre isso, mas lá em Romanos 1,17 fala que o justo vive pela fé. E então Martinho Lutero resolveu traduzir a Bíblia. E a tia vai trazer 5 solas que resume o que a Bíblia queria dizer para nós. Vamos lá? Martinho Lutero achou lá na Bíblia
que somente as Escrituras, só as Escrituras, as pessoas não entendiam o que estava escrito, mas ele foi lá e traduziu somente as Escrituras e pregou, É somente pela palavra de Deus. É através da palavra que nós sabemos o que nós podemos e o que nós não podemos fazer, falar, fazer. Então é somente pelas Escrituras. Ele também viu somente Jesus, somente Jesus que é o nosso mediador para chegar até Deus. Naquela época, eles começaram a inventar que para nós chegarmos até Deus, para a nossa oração chegarmos até Deus, a gente devia pagar algumas pessoas. Isso é certo? Não. Quem é o nosso mediador? É Jesus. Somente Jesus. Lá em 1 Timóteo, lá na Bíblia, em 1 Timóteo 2,5. Há só um mediador entre Deus e a humanidade. Quem é esse mediador? É Jesus. Muito bem. Ele também viu que é somente a graça. E ele foi lá e pegou. Precisa pagar para ter salvação? Não. É pela graça. Deus morreu numa cruz por nós, nos tornou livres e nos trouxe a graça. Ele leu lá em Efésios 2, do 8 ao 9, que diz o seguinte: vocês são salvos pela graça. E isso é uma dádiva de Deus, não depende de mim, não depende de você, mas é uma dádiva de Deus. Ele também leu lá na Bíblia que é somente a fé. Pregou lá somente pela fé. Lá na Bíblia que diz o seguinte: o justo viverá pela fé. É nessa fé que nós temos que viver. E por último, a glória somente a Deus. Como assim? Lá em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, façamos tudo para a glória de Deus. A gente deve honrar os homens? Pode honrar os homens? A Deus, somente a glória a Deus. A honra vem de Deus. Então ele foi lá, ó, e pregou, E aí as pessoas viram aquilo lá. Elas nem ligaram no começo, mas aí com o passar do tempo elas começaram a ler e começaram a entender o que estava falando. Começaram a dar valor àquilo que Lutero tinha feito. Só que o mosteiro gostou do que Lutero fez? Lá onde ele estava trabalhando, lá onde ele morava, eles gostaram do que ele tinha feito? Não gostaram. E aí expulsaram ele. E ele teve que ir embora daquele lugar. E pensando nessa história de Lutero, a gente lembra lá daquele princípio que trabalha a nossa identidade, os nossos valores. Lutero, ele buscou entender a sua identidade, entender o que realmente Jesus estava falando. E esse é o princípio da individualidade. A gente deve fazer a diferença onde a gente estiver. A gente tem que fazer a diferença só quando o papai e a mamãe estão perto? A gente tem que obedecer só quando a mamãe e o papai estão perto? Ou quando eles estiverem longe, a gente vai e briga com o coleguinha? Não, porque nós sabemos da nossa identidade em Cristo. E Lutero buscou conhecer a verdade, buscou saber quem era Deus, quem era Jesus de verdade, trabalhando assim o seu caráter. E o nosso caráter, a gente tem que buscar se parecer mais com quem todos os dias? Mais com Deus. Mais com Deus. E para a gente conhecer a Deus e se parecer mais com Deus, aonde que a gente tem que ler? Buscar isso? Na Bíblia. Na Bíblia.
Então, diariamente nós temos que estar lendo a Bíblia, falando com Deus, porque é através dela que a gente conhece Jesus, não é verdade? E quando a gente torna isso um hábito diário, de todos os dias ler a Bíblia, de todos os dias estar falando com Deus, a gente cumpre aquele princípio lá que fala sobre a soberania, que Deus é soberano, que Deus vem em primeiro lugar. A gente está falando para Deus que Ele vem em primeiro lugar na nossa vida, não é? Então, Martim Lutero ele cumpriu 3 princípios: o princípio da individualidade, o princípio do caráter e o princípio de soberania. Vamos lá, Arthur? Vamos falar? O princípio de individualidade, o princípio de caráter e o princípio de soberania. Isso. Individualidade é a nossa característica. E também o nosso caráter. O que é o caráter, Arthur? Caráter são as nossas personalidades, são as nossas atitudes. O que a gente faz quando a gente está longe do papai e da mamãe? Isso define o nosso caráter. E nós devemos buscarmos parecer cada dia mais com quem? Com Jesus. E para parecer com Jesus, a gente precisa estar falando com Ele sempre. E a gente fala com Ele sempre através de quê? Da oração e da Bíblia. Devemos estar sempre lendo a Bíblia, buscando conhecer a Deus. Então hoje foi a nossa festa legal, a festa da Reforma Protestante. Por que Reforma Protestante? Porque Martim Lutero, ele viu que não estava certo e ele buscou a reforma, a transformação, buscou a verdade sobre as Escrituras. Porque naquela época as pessoas diziam, para chegar a Deus a gente precisava pagar. E aí o que ele descobriu nas Escrituras? Que não precisava pagar. Não precisava pagar, que nós não temos um mediador. O único mediador entre nós e Deus é Jesus. Isso. Então aí se originou a Reforma Protestante. E aqui, por isso que a gente está todo de boné, porque a nossa vida está sendo reformada. Então essa foi a historinha de hoje sobre a Reforma Protestante, sobre essa data comemorativa tão importante para nós, sobre a vida de Martinho Lutero. Então fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado da história. Um beijo da tia Gi. E um beijo do Arthur. Tchau!